Fala pessoal, boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nesta análise visual imperdível. Hoje vamos mergulhar de cabeça no tema Direito Penal, artigo 155, furto. Essa é uma explicação estruturada, trazida com exclusividade aqui pelo canal Legislação de Elite. E olha, o nosso objetivo hoje é muito claro, garantir que ninguém perca uma única questão sobre esse assunto na hora da prova. O furto é figura carimbada nos concursos, literalmente um dos pilares dos crimes contra o patrimônio. Então bora decifrar juntos cada detalhe para garantir aqueles pontos preciosos. O nosso mapa mental de hoje está bem amarradinho. A gente vai passar rápido pelos fundamentos do artigo, entender a diferença do furto para outros crimes bem parecidos, destrinchar a aplicação e o famoso furto de uso, ver os casos reais da jurisprudência e, claro, desarmar aquelas pegadinhas de prova que derrubam muita gente boa. Começando pela parte 1, os fundamentos do artigo 155. Vamos direto na veia da lei porque a gente precisa da base forte. Sabe aquele ditado de que a banca ama a letra da lei? Pois é. Não dá para fugir disso. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Esse é o DNA do crime, a essência do negócio. O verbo nuclear é subtrair, ou seja, tirar o bem da esfera de proteção da vítima. E um ponto muito importante, não interessa se a pessoa que furtou guardou o objeto no próprio bolso ou deu para um terceiro. O para si ou para outrem já cobre tudo isso. A ação sempre vai recair sobre um bem físico, corpóreo e que seja de outra pessoa. E aqui entra um daqueles termos em latim que os examinadores simplesmente adoram colocar nas alternativas. Animus furandi. Anota isso. É a intenção, a vontade de ter a coisa para sempre, o famoso ânimo de assenhoramento definitivo. Sem essa intenção definitiva de ficar com o bem, a história já muda. Ah, e um alerta gigantesco: não existe furto culposo no Brasil. Sabe aquela situação de levar algo sem querer, por puro descuido? Isso descaracteriza o crime. Tem que ter o dolo, tem que ter a intenção. Atenção redobrada agora, porque isso aqui chove nas provas. Quando o furto realmente se consuma? A resposta é no exato segundo em que acontece a inversão da posse. Acabou aquela tese antiga de que o ladrão precisava ter a posse mansa, pacífica ou prolongada do bem. Se a pessoa subtraiu o objeto e foi pega pela polícia virando a esquina 5 segundos depois, adivinha? O crime já está consumado. Não é mera tentativa não. Inverteu a posse, consumou o furto. O furto simples tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além do pagamento de multa. Mas, pensa comigo, por que a gente tem que decorar esse número específico? Não é só por decoreba. Essa margem de 1 a 4 anos muda completamente o jogo processual. A pena mínima de 1 ano permite a suspensão condicional do processo, baseada lá na Lei 9.099. E a pena máxima de 4 anos, ela permite que a fiança seja arbitrada pelo próprio delegado de polícia sem precisar acionar o juiz de imediato. Isso mistura com o processo penal e cai direto, então fiquem de olho. Vamos para a parte 2 do nosso roteiro? Furto ou outro crime? Bora ver como o furto constrói a própria identidade se diferenciando dos seus primos no Código Penal. Um clássico absoluto. Qual é a diferença do furto por arrebatamento para o crime de roubo? A chave para resolver isso é focar em onde a força física foi aplicada. Imagina a cena. O agente passa correndo e arranca uma bolsa que está na mão da vítima. Ele aplica força apenas na coisa, na bolsa, sem encostar na pessoa. Isso é furto. Agora, se na hora de puxar a bolsa o agente dá um empurrão forte, derruba a vítima no chão ou faz uma ameaça verbal, opa, a violência foi contra a pessoa. Aí o cenário muda instantaneamente para roubo. O foco da violência é o que divide as águas aqui. Outra confusão super comum é com os chamados bens difusos. E se alguém resolver subtrair um balde de areia da praia, ou levar uma onça-pintada, um animal silvestre, para casa? Como esses bens não têm um proprietário individual, eles não são considerados coisa alheia, nos termos do furto. Nesse caso, a pessoa vai responder por crime ambiental, lá na Lei 9.605. Para ser furto, o bem tem que pertencer a uma pessoa determinada, como o cachorrinho do seu vizinho ou um rebanho de gado de uma fazenda comercial. E agora, uma situação meio macabra, mas que as bancas não cansam de usar nas historinhas. Imagina a subtração de um cadáver no cemitério. Levar o corpo humano em si cai numa regra bem específica, o artigo 211, que é o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Mas, se o alvo da ação for um relógio de ouro, um colar ou até um dente de ouro enterrado junto com o falecido, aí a figura muda de figura. Esses objetos têm valor patrimonial e legalmente pertencem aos herdeiros. Então, subtrair as joias do túmulo é sim crime de furto. Genial essa nuance da lei, não acha? Trazendo mais 2 termos em latim para nossa coleção, então anota aí. Res derelicta, que é a coisa abandonada, e res nullius, a coisa que nunca teve dono.
Encontrou um sofá velho jogado de propósito no lixo da rua e levou para casa? Isso é res derelicta, coisa abandonada. Pescou um peixe no mar aberto? Isso é res nullius. Em nenhum desses dois casos a gente pode falar em furto, porque o tipo penal exige que a coisa seja alheia. Pegar o que já é de ninguém ou o que foi largado para lá não é crime contra o patrimônio. Chegamos na parte 3, aplicação e furto de uso. Vamos ver como isso funciona no trabalho de campo e nas questões práticas. Sabe aquela velha desculpa de seu guarda, eu só peguei emprestado? Às vezes, isso realmente tem validade jurídica, formando o que a gente chama de furto de uso. Mas para essa tese colar e a conduta não ser considerada crime, é preciso preencher um checklist bem rigoroso e totalmente cumulativo. Tem que ter a intenção prévia de que o uso será temporário, a restituição tem que ser feita imediatamente após o uso, o bem precisa ser devolvido antes mesmo da vítima perceber a ausência e o objeto tem que ser infungível, como um carro de passeio ou um relógio específico. Faltou um único requisito desses, fim da linha, virou furto consumado. E aqui vai uma regra de ouro para a vida de quem faz prova. Dinheiro jamais, em hipótese alguma, admite furto de uso. O dinheiro é o bem fungível por excelência. Ele se consome e se mistura. Se o enunciado da questão contar aquela historinha de que o funcionário pegou R$1.000 do caixa da empresa com a mais pura intenção de devolver no dia seguinte, pode marcar furto consumado sem medo. Pegar dinheiro para devolver depois é crime. Simples assim. Se pintar uma questão super confusa, daquelas que contam um caso de 3 parágrafos, respira e aplica esse checklist mental. É uma sequência lógica à prova de falhas. Primeiro, confirma se teve subtração, se a coisa saiu da esfera de proteção da vítima. Segundo, verifica se o bem é móvel e corpóreo, porque bens imateriais ou terrenos não entram aqui. Terceiro, checa se a coisa pertence a alguém específico, garantindo que seja alheia. E quarto, confirma se tinha o animus furandi, a intenção definitiva. Deu sim para tudo, é furto na certa. Indo para a parte 4, casos reais e jurisprudência, como o STJ enxerga as situações polêmicas do dia a dia. Olha só que interessante, subtrair um talão de cheques em branco é furto. O STJ bate o martelo dizendo que sim, cheque em branco tem valor econômico sim e pode ser objeto material de furto. E o famoso ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. No direito penal esquece o perdão. Se alguém furta um objeto que já havia sido furtado por outra pessoa, o crime existe e a vítima principal que o direito vai proteger é o proprietário original lá do começo. Por último, sabe quando alguém leva um celular igualzinho ao seu por engano numa mesa de restaurante? Isso é o famoso erro de tipo, que exclui o dolo. E como a gente já sabe que não existe furto culposo no Brasil, esse fato passa a ser atípico. Não é crime. Vamos para a parte 5, nossa reta final, pegadinhas de prova. Chegou a hora do Esquadrão Antibombas desarmar as armadilhas mais comuns das bancas. Muita atenção com estes pontos para não escorregar. Primeiro, não se engane pelo tamanho ou peso. Um trailer acoplado ou uma casa rodante são considerados bens móveis e podem sim ser alvo de furto. Segundo, imagina que o proprietário pega o próprio carro de volta usando a chave reserva, mas o carro estava legitimamente alugado para um terceiro. Isso pode até ser exercício arbitrário das próprias razões ou resolver no cível, mas furto não é, porque a coisa não é alheia, é própria. Terceiro, a ação penal do furto é pública e incondicionada, então mesmo que a gente não consiga identificar a vítima de imediato, se ficar provado que o objeto foi subtraído, o Ministério Público pode seguir com o processo. E quarto, só para fixar de vez, nunca marque alternativa que fale em furto culposo. Para encerrar nossa explicação e fechar todo o raciocínio, pense em como construir um bom argumento numa questão discursiva sobre o furto famélico, que é aquela subtração de elemento para matar a fome, lembra? Ele atua como uma excludente de ilicitude, amparada pelo estado de necessidade. Só que o grande detalhe aqui é, exige-se um perigo atual e real à subsistência. A pobreza genérica ou o simples fato de estar desempregado, por si só, não justificam legalmente a conduta de furtar. Tem que ter o risco iminente, aquela situação limite. Compreender essa linha tênue é o que faz a diferença. Então pensa nisso. Se a prova de amanhã pedir para articular com precisão onde termina a pobreza genérica e onde começa o perigo atual, todo mundo aqui já saberia responder com firmeza? Fica essa reflexão essencial para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise.